Com um único ato ilógico e contraditório, um jogador pode reescrever a história do futebol. E às vezes acontece de os jogadores serem ajudados por uma força invisível. 1 milhão de torcedores ficam confusos e não entendem o que aconteceu. E o mais importante, como isso aconteceu? Não é um milagre? E neste vídeo eu quero contar a você sobre casos de sorte incrível no futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Em um dos vídeos eu contei como a bola foi da cabeça de Lukaku para o gol após um rebote vindo do goleiro. Mas talvez o gol do meio-campista croata Luka Modric tenha sido mais sortudo. Um jogador do Tottenham arriscou um chute de longa distância. A bola voou perfeitamente em direção ao gol, mas acertou apenas a trave. Luka foi o primeiro a reagir, mas infelizmente ele perdeu a coordenação e caiu no gramado. Mas isso não impediu que a bola ricocheteasse diretamente na cabeça de Modric. E veja como o croata comemorou de forma impressionante o gol marcado. Essa é a primeira vez que vejo isso vindo de alguém como Modric. Às vezes a bola entra no gol adversário de maneira muito inexplicável. Foi assim durante uma partida da Liga Europa entre o Rapid da Áustria e o Vitória da República Tcheca. No minuto 77 do jogo, o gol da vitória foi marcado pelos visitantes da Áustria, permitindo que eles vencessem o confronto por 2-1. Mas a forma como o gol foi marcado foi extremamente incomum. Na verdade, muito engraçado. O atacante do Rapid, Philipp Schobesberger, ao ficar cara a cara com o goleiro adversário, simplesmente escorregou e caiu no gramado. E foi exatamente no momento da queda que, de alguma forma inexplicável, o jogador ainda conseguiu empurrar a bola para além do goleiro. Acontece que toda essa história com a queda ridícula ajudou Schobesberger a confundir o goleiro do Vitória. Embora tudo isso parecesse absurdo, apenas olhe para a reação do goleiro. Ele claramente não esperava por essa reviravolta dos acontecimentos. Em dezembro de 2016, o Bayer Leverkusen visitou o Mônaco. No final da partida, os visitantes conseguiram um pênalti, e foi o zagueiro brasileiro Wendel que se dispôs a cobrar. O jogador chutou a bola que acertou o travessão, mas contou com a ajuda das costas do goleiro do Mônaco, onde a bola desviou novamente para dentro do gol do Mônaco. Por um lado foi azar para o goleiro, mas por outro lado foi sorte para o cobrador. Embora na repetição seja visível que o goleiro saiu da linha do gol antes do chute, o que vai contra as regras. E isso foi exatamente o que o prejudicou. Se ele não tivesse saído tão longe do gol, provavelmente a bola não teria acertado suas costas. No confronto entre Tottenham e Brighton, graças a uma incrível sorte do defensor Serge Aurier, os Spurs conseguiram sair vitoriosos. Aos 40 minutos, o defensor marfinense recebeu a bola pela lateral e, driblando o adversário, se preparava para fazer um cruzamento, mas foi interceptado pelo defensor do Brighton. O empurrão do adversário desviou a bola do alvo de Aurier, e em vez do cruzamento, a bola pousou no canto mais distante do gol. Aparentemente, o jogador do Brighton decidiu mostrar a Aurier como agir nessas situações, mas o gol poderia não ter sido validado, já que um instante antes do cruzamento, o árbitro assistente sinalizou a falta cometida pelo jogador do Brighton, mas felizmente o árbitro tomou a decisão correta em favor do time atacante. E no jogo entre Argentina e Panamá, Gonzalo Higuaín deu a assistência mais incomum de sua carreira. O defensor da seleção panamenha não conseguia mais suportar a pressão dos argentinos e decidiu afastar a bola o mais longe possível do gol. Mas no horizonte apareceu Higuaín, cujo rosto recebeu a bola, e deixou Lionel Messi cara a cara com o goleiro. Léo aproveitou o presente do destino e mandou a segunda bola para as redes do gol da seleção do Panamá. Gonzalo não marcou um gol no jogo, mas graças à sua sorte conseguiu dar uma assistência dolorosa. E esse gol de Ibrahimovic pode ser considerado um dos mais sortudos de toda a sua carreira. Zlatan disparou em direção ao gol do Everton. Após um passe elegante de seu parceiro, ele percebeu que o goleiro havia deixado sua posição e lançou a bola por cima dele. O projétil voou perfeitamente em direção ao gol, mas a meio metro do gol, ele quicou no gramado, bateu no travessão e depois foi para a trave, mas milagrosamente girou e conseguiu cruzar a linha do gol. É simplesmente incrível acreditar no que aconteceu, mas aparentemente essa é a força de Zlatan. A bola ficou com medo de Ibra e decidiu entrar no gol por conta própria. Não é Zlatan que envia a bola para a rede, é a bola que se envia na rede para Zlatan. But this one you should have passed. Um incidente que certamente divertiu a todos ocorreu em um jogo do Campeonato Brasileiro. Um jogador do Internacional cobrou um pênalti. A bola acertou a trave, voou instantaneamente para a segunda trave e, depois de ser chutada pelo atacante no rebote, acertou novamente o goleiro que estava perdido no gol. Apenas observe a reação do goleiro. Inicialmente, ele se levantou calmamente ao ver a bola acertar a trave. Depois percebeu como o projétil passou perto de sua cabeça e instantaneamente se levantou do gramado na esperança de fazer uma defesa após o rebote.
E então ele começou a olhar para todos os lados em busca da bola. Esse é o Campeonato Brasileiro. Bem naturalmente, Cristiano Ronaldo não poderia deixar de aparecer neste vídeo. O português é conhecido por sua capacidade sobrenatural de escolher a posição certa. Parece que ele sempre sabe onde a bola estará daqui a um segundo e escolhe a posição mais adequada. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo entre Juventus e Sassuolo. Naquele momento, as zebras estavam cobrando um escanteio. Dybala enviou a bola para a área. Bonucci desviou o projétil em direção ao jogador adversário que, tomando uma decisão tola, cabeceou a bola na trave. E enquanto o goleiro e o defensor do Sassuolo observavam o voo da bola, Cristiano livremente rolou ela para as redes sem obstáculos, estando a centímetros da linha do gol. Com sua sorte, Ronaldo conquistou a vitória no jogo e marcou seu primeiro gol com a Juventus. Certa vez, o goleiro do Liverpool, Pepe Reina, se tornou autor de um passe para gol, mas não para seu companheiro de equipe, e sim para o adversário. O goleiro defendeu um chute após um longo disparo, mas a bola após o desvio voou novamente em direção ao gol. Então Pepe, aparentemente pensando que estava jogando batata quente, em vez de usar o punho para jogar a bola para um escanteio, decidiu pegar o projétil com as mãos, mas ao perceber que faltavam apenas alguns centímetros para ele, e a bola atravessarem a linha do gol, o goleiro decidiu imediatamente afastar a ameaça e jogar a bola para longe. Mas o projétil acertou perfeitamente a cabeça do adversário, que aproveitou o presente de Reina e a 1 metro de distância mandou a bola para as redes dos Reds. Outro sortudo foi o atacante do West Ham, Michael Antonio. O jogador jamaicano avançou pela lateral e, ao entrar na área, perdeu a coordenação e caiu no gramado, enquanto os telespectadores tentavam entender o que estava acontecendo. Na confusão, a bola, de alguma forma misteriosa, passou por cima da cabeça do goleiro do Southampton. Mesmo nos diferentes replays, não fica imediatamente claro como a bola poderia ter voado em uma trajetória tão perfeita. No entanto, em uma das repetições, vemos um jogador do Southampton acertando a cabeça ou a mão de Antônio ao tentar afastar a bola para um escanteio. O gol foi registrado a favor do atacante jamaicano no protocolo. Então, com uma dose de sorte, ele conseguiu se tornar autor de um gol incompreensível. Em um dos vídeos eu contei como a neve atrapalhou um jogador do Hannover a marcar um gol. Um episódio semelhante ocorreu em um jogo do campeonato norte-irlandês, mas neste caso, a culpa acabou sendo da lama. O atacante da equipe da casa ficou cara a cara com o goleiro e facilmente chutou a bola para o gol. O jogador já estava comemorando esse evento com todo o seu brilho. Mas olhe para a bola. Sim, ela não ultrapassou a linha do gol por causa de uma poça de lama que estava exatamente na pequena área. Mas como este vídeo se refere apenas aos sortudos, neste caso seu companheiro de equipe o salvou, já que ele percebeu a tempo e correu para finalizar a bola que havia parado na linha do gol. Assim, o parceiro atento da equipe salvou o dançarino da falha. Caso contrário, esse cara teria aparecido em um vídeo de azarados. Em um jogo contra o Everton, Van Dijk decidiu disparar um voleio a 23 metros de distância do gol, mas a bola saiu dos pés do holandês e parecia subir acima do gol. Van Dijk, segurando o rosto, já estava se preparando para retornar à sua própria área. Mas de forma inesperada, o goleiro do Everton, Jordan Pickford, decidiu ou pegar a bola ou se certificar de que ela sairia pela linha de fundo. Mas no final, a bola voou na direção oposta e rolou pelo travessão, onde Origi, que estava a 1 metro do goleiro, cabeceou ela calmamente para as redes. Simplesmente uma sorte incrível para os jogadores do Liverpool. E o mais engraçado é que até aquele momento o placar estava empatado e já era o minuto 96 do jogo. O goleiro simplesmente presenteou os Reds com 3 pontos cruciais nesse derby importante. O goleiro francês Jean-François Bedenic operou um verdadeiro milagre. O gol dos visitantes foi premiado com um pênalti. O goleiro decidiu adivinhar em qual canto o adversário chutaria, mas errou. Felizmente para ele, a bola bateu na trave e acertou sua cabeça. Virando-se, o goleiro viu o atacante adversário finalizando a bola, mas Bedenic conseguiu reagir e chutar em outro adversário. Este disparou novamente e parecia certo que agora era gol, mas o herói da noite não vacilou e com as mãos alcançou a bola. Agilidade, habilidade, reação e, é claro, uma dose de sorte. O que seríamos sem isso? Apenas olhe para o presente que o goleiro do Huddersfield deu. Isso é até engraçado de comentar.
Frequentemente, os paraquedistas escolhem vários estádios como locais para pousar. Na maioria das vezes, isso acontece nos campeonatos mais baixos. Mas uma vez isso aconteceu até na Allianz Arena, antes do jogo entre Alemanha e França. Um paraquedista conseguiu entrar diretamente no estádio. O esportista inexperiente controlava tão mal o paraquedas que assustou o treinador da seleção francesa Didier Deschamps e então bateu completamente na câmera, quase atingindo os torcedores. Rüdiger se aproximou do infeliz paraquedista e perguntou sobre seu estado depois do que ele foi evacuado pelos seguranças. E vamos passar para o goleiro do Eintracht, Lukas Hradecki. Logo no terceiro minuto da partida, os jogadores do Leipzig atacaram o gol de Lukas. Hradecki, por algum motivo, pegou a bola com as mãos já fora da área do goleiro. Não está claro o que estava na cabeça de Lukas naquele momento, pois com sua ação incompreensível, ele não apenas causou uma falta perigosa para sua equipe, como também foi expulso recebendo o cartão vermelho direto. Com isso, o Eintracht ficou com um jogador a menos sem seu goleiro titular. Zlatan Ibrahimovic foi aquele jogador que podia fazer a maior besteira incompreensível em campo. E o sueco fez exatamente isso em um jogo contra a seleção espanhola. Durante a cobrança de um escanteio, Zlatan, por algum motivo incompreensível, deu um tranco nas costas de César Azpilicueta. Como podemos ver na repetição, Ibra fez isso de propósito. Depois desse episódio, os espanhóis atacaram o árbitro para que ele mostrasse o cartão vermelho ao sueco por jogo violento intencional. Porém, o árbitro decidiu não rever o lance com o VAR, e por isso Ibrahimovic levou apenas o cartão amarelo. Posteriormente, Zlatan comentou esse episódio, e como de costume, suas palavras só serviram para instigar ainda mais o público. Recentemente eu acertei Azpilicueta e fiz isso de propósito. Não tenho vergonha de admitir isso, porque ele cometeu um gesto estúpido em relação ao meu companheiro, se comportou de forma arrogante. Sim, foi estúpido da minha parte, mas eu faria de novo. Eu mostrei a ele que você não tem coragem o suficiente para fazer o mesmo comigo. Mas eu vou mostrar o que aconteceria se você fizesse isso comigo. Por isso eu fiz, disse Ibrahimovic em entrevista. O super talento do Manchester Erling Haaland também não perdeu a oportunidade de fazer algo incompreensível ainda no Borussia. Na partida contra o Eintracht, Rafael Borré derrubou o norueguês no gramado. O árbitro entendeu a situação e imediatamente mostrou o cartão amarelo ao colombiano. Mas Erling não parou por aí e a 1 metro de distância do juiz disse ao seu agressor: "Ei, por que você está tão bravo? Quer tentar isso?" apontando para ele mesmo. Haaland teve sorte que o árbitro ignorou isso. Caso contrário, poderia ter levado o cartão vermelho facilmente. Meio minuto depois, durante a cobrança de um escanteio, Erling chutou propositalmente a bola no adversário para ganhar mais um escanteio, o que o deixou em êxtase total. No auge do jogo da Copa do Mundo de 2018 entre Brasil e Suíça, alguém jogou uma bola inflável no campo e Alisson Becker não hesitou em esmagar impiedosamente o objeto estranho e simplesmente chutou os pedaços restantes para fora. Porém, seu ato não passou despercebido e logo viralizaram memes da inusitada batalha entre o goleiro e a bola vermelha. Cristiano Ronaldo fez um jogo espetacular contra o PSG em 2018 e marcou 2 gols, mas seu gol de pênalti provocou uma verdadeira polêmica nas redes sociais. Antes de Ronaldo chutar a bola, ela deu um estranho pulo para cima. A princípio, parecia que Cristiano tinha tocado na bola com a perna de apoio e nesse caso o gol não poderia ser validado. Mas nas inúmeras repetições fica claro que a bola salta sozinha no ar. Segundo seu ex-companheiro no Manchester United, Rio Ferdinand, Ronaldo costumava fazer esses truques nos treinamentos. "Eu juro, e isso é realmente loucura, ele fazia isso nos treinos", afirma o ex-zagueiro do Manchester United. Ferdinand garante que Ronaldo pisa tão forte no gramado com a perna de apoio antes do chute que a bola sobe alguns centímetros no ar devido à vibração. Mágica, não é? Kylian Mbappé também pode ser chamado de mestre das provocações. Durante a partida da Copa do Mundo de 2018 contra o Uruguai, o francês deu um passe desdenhoso com o calcanhar e depois se chocou com Christian Rodrigues. Os jogadores da seleção uruguaia ficaram chocados com a simulação de Kylian, e Diego Godin até quis levantar o francês por conta própria. No final, por causa dessa ação estranha de Mbappé, começou uma grande confusão em campo, durante a qual Paul Pogba ainda conseguiu agarrar Nathan Nandes pela cabeça. No final, o árbitro julgou este episódio dando cartão amarelo para Kylian e Christian. Em mais um dia comum no futebol, os jogadores do Bochum formaram uma espécie de trenzinho inexplicável durante uma cobrança de um escanteio em um jogo contra o Dresden. Parecia que eles estavam apenas zombando dos oponentes. Mas no final, após a cobrança, os jogadores do Bochum concluíram essa aventura com um gol marcado mandando a bola para as redes. Durante a cobrança de uma falta, Xabi Alonso correu ao lado da bola e ela se moveu por uma distância considerável. Apesar de, nas repetições, ser possível ver que Xabi sequer encostou na bola, os jogadores do Getafe começaram a gritar
com o árbitro que houve toque, mas ele apenas abriu os braços e disse: "O que eu posso fazer?" No final, o árbitro marcou uma nova falta com o qual os azuis não concordaram. Com certeza um episódio estranho e misterioso. No jogo entre Wolfsburg e Augsburg, Kevin De Bruyne, em uma disputa de bola com Tobias Werner, acabou arrancando a chuteira do alemão. Werner não se acalmou e arremessou de propósito o calçado na direção do belga. Não está claro o que Werner estava pensando, mas por sua atitude estúpida, ele recebeu o cartão amarelo. Todos nós sabemos que no passado, Luís Soares gostava de morder seus adversários e todos nós encaramos isso como algo normal. Mas na partida entre Alemanha e França na Euro 2020, ocorreu um estranho episódio. O zagueiro alemão Antônio Rüdiger agarrou Paul Pogba por trás e parece que tentou mordê-lo. Pogba gritou e pediu ao árbitro que prestasse atenção naquele momento, mas Rüdiger não foi punido. Aparentemente, o Drácula uruguaio se apoderou de Antônio. Também aconteceu um momento estranho em um El Clásico de 2022. Naquela ocasião, Vinícius Júnior saiu na cara do gol com Ter Stegen, e aparentemente em uma situação dessas é preciso ou driblar o goleiro ou chutar a gol. Porém, o brasileiro tomou uma decisão bizarra e resolveu se jogar no gramado, insinuando uma falta por parte do goleiro do Barcelona. Vini deveria entender que nos dias de hoje existe o VAR para analisar os lances, mas ainda assim ele tomou essa decisão estranha. O árbitro sequer olhou para o ocorrido, e o brasileiro só podia discutir com Gerard Piqué. O momento que aconteceu com Ezequiel Lavezzi, embora não possa ser chamado de estranho com certeza, tem ações do argentino difíceis de explicar. No segundo tempo do jogo contra o ZEUA, Lavezzi tentou dominar um passe longo de um companheiro estando a centímetros da linha lateral. No final, o atacante não viu a placa de publicidade atrás dele, tropeçou nela, caiu para fora da área técnica e aterrissou no seu cotovelo. Revendo o lance, fica claro que Lavezzi simplesmente não tinha chance de dominar a bola, e é difícil entender por que ele decidiu levar o lance até o final, o que lhe custou caro. Lavezzi não conseguiu continuar jogando e foi obrigado a deixar o campo por causa da lesão, e os exames pós-jogo revelaram que o argentino tinha uma fissura no osso, o que fez com que ele perdesse a final da Copa América. Um episódio incomum foi flagrado na transmissão da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Manchester City e PSG. No fim do jogo, quando a vaga na final já estava definida, o técnico do City, Pep Guardiola, resolveu colocar Sérgio Agüero por alguns minutos. Só que ou os assistentes indicaram o número errado na súmula de substituição, ou o quarto árbitro cometeu um erro, mas na realidade, no placar eletrônico do árbitro, não apareceu o número 10 do jogador que entraria em campo, e sim o 9 que já havia sido utilizado na entrada de seu companheiro de equipe Gabriel Jesus. Aí Sérgio teve que explicar ao árbitro que ele havia errado o número no placar. Em um jogo amistoso na Arena dos Campeões Alemães em Munique, o Bayern de Munique empatou com o Ajax. Aos 44 minutos, Joshua Zirkzee fez a parte mais difícil, driblou o goleiro, mas quando chegou a hora de finalizar no gol a poucos metros, o jogador hesitou, perdeu a coordenação e o zagueiro do Ajax chegou para afastar a bola. E o mais engraçado é que uma semana depois o jogador foi emprestado. O pênalti mais famoso e estranho da história do futebol foi cobrado por Simone Zaza na Euro 2016, no último minuto da segunda prorrogação das quartas de final entre Alemanha e Itália. Simone entrou no lugar de Chiellini, mas na cobrança de pênaltis, o atacante encantou os torcedores com seu chute original. Antes de chutar a bola, o jogador ficou dando uns pulinhos no lugar enquanto corria de um jeito muito engraçado em direção à bola. E o final dessa incrível corrida foi um chute para as arquibancadas. Na internet zombaram ironicamente dessa cobrança, e o italiano virou o astro dos memes daquele campeonato. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!